Gente, a primeira ceia do ano, e isso é muito, muito significativo. O som está bom? Estão me ouvindo bem? Que bom. Eu quero dar um aviso para vocês rápido, que se consumou ontem, né? Eu agora sou Arena, gente. Eu agora sou o líder do Arena Jovem. E eu vou botar esse Arena para explodir, num bom sentido, no bom sentido. No bom sentido. Eu vou começar explodindo, colocando Abigail, Estela e Rebeca para pregarem, né? E aí, logo atrás, vem a Cecília, né? Vem a Cecília. Então, eu tenho que trabalhar bem com esses pais, para discipular bem essas meninas, para que elas já possam ser enviadas já, que é horror, gente. Deixa as crianças crescerem, né? Deixa as crianças terem infância, terem adolescência, né? Mas eu estou muito feliz pelos bebês que têm chegado, né, na igreja. E foi tão, assim, para nós, tão prazeroso participar da alegria mais recente, né, do Gustavo e da Dayana Tuntes. Foi muito bom. A Cecília é aquela coisinha assim, singela, frágil, né? E a emoção do Gustavo de para a gente, Gustavo provou que ele é machoxô. Gustavo participou de todo o processo do parto, né? E aí não tem como não ter tanta emoção vivenciando tudo isso, né? E graças a Deus, Deus se manifestou fiel e cuidou muito bem da Dayana e da Cecília. E isso é motivo de alegria. Não sei se vocês estão nos acompanhando pela internet, Dayana e Gustavo. Receba o nosso abraço e um cheiro grande na Cecília. Cecília é mais uma pessoa que entra naquela lista que toda a igreja só vai visitar quando ela tiver 5 anos. Estou brincando, gente, estou brincando. Eu vou compartilhar com vocês hoje uma palavra que eu dei como tema: somos seres relacionais. Fala comigo assim: eu sou uma pessoa relacional. Observa uma coisa interessante, que alguém aqui consegue viver sem relacionamento? Né? Se tiver alguém aqui que levante a mão bem alto, eu consigo viver sem relacionamento. Eu já vou, assim, dar para você o meu cartãozinho, tá? Te encontro em uma sala de terapia, para que você, ou na sala de um psicanalista, né? Porque nós temos um psicanalista aqui, para que você possa fazer uma severa terapia para resolver essa questão de relacionamento. Porque nós somos seres relacionais. Não tem como nós não nos relacionarmos com alguém ou com alguma coisa. Porque hoje é comum as pessoas estarem substituindo pessoas por coisas, por animais. Tá? Eu estava ouvindo alguma coisa desses dias e alguém falando, é muito ridículo alguém falar assim. Eu vivi isso, gente, só quem tem cachorro sabe disso. Chamar o cachorro de filho, chamar o gato de filho, né? Porque, na verdade, o que acontece é que, fala comigo assim, não existe substituto. Não existe substituto quando nós pensamos, gente, em nós como seres humanos, nos relacionando com algo que não seja um outro ser humano. E uma coisa que eu quero que você possa pensar, vamos correr para o princípio de todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eu estou achando o meu som tão baixo, gente, eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bem pela internet? Mas eu estou com uma dificuldade de me ouvir, parece que eu estou assim meio, como é que eu vou dizer, gripado. Essa não é a minha voz, não tá? Parece que eu estou gripado, mas não estou gripado não, tá, gente? Estou bem de saúde, é o som que está esquisito. Então, vamos lá. Gênesis 2, 18. Observa que Deus diz assim para Jesus e para o Espírito Santo. O Senhor disse ainda, não, aqui já é outro momento, desculpa. O Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que ele seja semelhante a ele. E isso daqui Deus constatou antes de dar ao homem a tarefa de dar nome a todos os animais. Antes disso, Deus já percebeu que o homem estava só.
E é interessante que a questão de estar só foi primeiro percebida pelo próprio Criador. Deus percebeu, o homem não pode viver só. Ele precisa de alguém para se relacionar. Ele precisa de alguém para repartir com ele a vida, a história. Todas as vezes que nós trazemos alguém para a nossa vida, nós estamos trazendo aquela pessoa para repartir com ela a nossa história. Lógico que eu e você precisamos ter critérios em relação a isso. Até isso é uma consequência de pecado. É uma consequência do pecado. De eu não poder abrir, trazer qualquer pessoa para fazer parte da minha história, da nossa história. Então, o próprio Deus vira para o homem e fala assim, avalia, não é bom que o homem esteja só. Existe uma outra coisa que eu quero mostrar para você, que está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus o criou, homem e mulher, os abençoou e lhe deu o nome de ser humano. Existe uma versão que diz assim, e lhe deu o nome de Adão. Já viram isso na Bíblia? Já viram alguma versão assim? Existe uma versão que diz, ele deu o nome de Adão. Sabe por quê, gente? Fala comigo assim, unidade. Nós fomos criados como uma unidade. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria como uma unidade. Quando existe uma unidade, não existe diferenciação. Mas existe diferenciação no sentido de que cada um é um indivíduo, mas existe uma mentalidade de mesmo propósito, de mesmo alvo, de mesmo sonho. E Deus nos criou como sendo uma unidade. Durante muito tempo, a igreja cristã, ela se preocupou com uma coisa em relação ao ser humano. Ela se preocupou com a salvação do espírito. Por isso, a propagação do evangelho, porque assim, eu me preocupava em compartilhar o evangelho com alguém para que o espírito dessa pessoa fosse salva, para que ela não fosse para o inferno. Só que Deus nos olha de maneira integral. A obra de Jesus não é apenas para salvar o meu espírito. Uma pergunta para os crentes de plantão, para os crentes que estão aqui, para você que está nos acompanhando em casa. Eu vou estar com Jesus, olha a pergunta de vestibular, a pergunta de Enem, para aqueles que são mais jovens. Eu vou estar com Jesus só em espírito ou de maneira integral? Existe assim um silêncio, mas alguém falou integral. Quem falou integral, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguns estão aqui se manifestando. Quando eu falo de maneira integral, gente, eu falo corpo, alma e espírito. Eu não vou estar com Jesus só em espírito. Porque existem pessoas, lamentavelmente, cristãs, que creem assim. Quero mostrar uma coisa para você lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala comigo assim, a obra de Deus na minha vida é completa. Quando eu falo da obra de redenção de Jesus, eu estou falando de uma obra completa, que envolve o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Jesus, quando sobe, quando volta para o Pai, ele volta só em espírito, gente?
lembre-se que a mesma coisa que aconteceu com Jesus, também vai acontecer conosco. O corpo que Jesus obteve após a sua ressurreição, não era o mesmo corpo que foi enterrado. Quer entender um pouquinho mais sobre ressurreição? Leia 1 Coríntios 15. Lá vai estar Paulo explicando como vai suceder a ressurreição. Então fala comigo, eu fui criado como uma unidade. E quando eu falo numa unidade, eu estou falando numa unidade que envolve você, numa unidade que envolve também o outro. Observa que quando o homem e a mulher pecam, uma venda, uma coisa esquisita, acontece no olhar de um para o outro. Olha para a pessoa que está perto de você. Olha, gente, olha, veja bem. Acho que quando você olha para o outro que está perto de você, a não ser aquele que é marido e mulher, aqueles que são marido e mulher, aquele que é filho, né, filho e pai, não vai achar nada estranho, esquisito. Mas quando eu estou fora de uma relação, por exemplo, eu me relaciono, eu tenho uma amizade, um relacionamento com o pastor Rodolfo. Só que eu olho para o Rodolfo e eu o conheço, mas existe uma certa estranheza de um para o outro. Como assim eles estão em conflito? Por isso que ele nunca mais tinha vindo à igreja. Quando eu digo que há uma estranheza, é porque assim, a intimidade que eu tenho com ele é diferente da intimidade daqueles que estão mais próximos. Aí eu refiro à família, eu refiro à esposa, às filhas, a família de origem dele. Só que não existia isso em Adão e Eva. Não existia nenhum constrangimento. Mesmo sendo marido e mulher, nós temos constrangimento. Aí eu falo para os homens que estão aqui, estão me ouvindo, nós temos constrangimento de falar algumas coisas para as nossas mulheres. Porque talvez elas não vão entender. E posso falar? Pode não entender mesmo. Por isso que você tem alguém que não seja, precisa ter alguém que não seja a sua mulher para você falar. E você precisa ter alguém que não seja sua mulher para você poder falar. Porque aconteceu algo quando o pecado entra na história humana. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Olha o que diz aqui, logo depois que as criaturas pecaram. Tem aqui, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha o que diz o texto, então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Aquilo que era uma unidade, aquilo que era natural para eles, se tornou antinatural. Eles começaram a ter vergonha um do outro. Eles começaram a ter vergonha de estarem despidos na frente um do outro. E aqui não fala só de um despir, um nu físico, gente. Mas aqui fala de um nu de alma. Olha como nós temos vergonha, muitas vezes, que as pessoas realmente nos conheçam. Nós temos vergonha, nós temos medo de que as pessoas conheçam as nossas atrocidades. As atrocidades que passam na sua mente, no seu coração, muitas vezes.
Aí você pode pensar, não, eu sou santo, eu não penso atrocidades, eu não tenho pensamentos maus, eu não tenho nenhum pensamento impuro. Que é isso, gente? Nós temos constrangimento de que as pessoas realmente nos conheçam. E quando nós temos esse constrangimento, nós não conseguimos ser um. Nós não conseguimos, de fato, ter relacionamentos significativos. O grande problema do casamento, sabe qual é? É porque muitas pessoas acham que o casamento é uma cerimônia. Casamento é uma construção sem fim. Todos os dias, em algum momento da vida de um casal, eles vão ter que casar em algum aspecto. Todas as vezes que está tendo um conflito entre um casal, é nesse ponto que você precisa aprender, conversar e casar. Fala aqui claramente que eles tiveram vergonha um do outro. O pecado trouxe problema para essa unidade. E é interessante que eu estou falando da vergonha que você sente do outro. Mas vamos colocar isso mais de forma mais pessoal. Nós tivemos as celebrações esse final de semana. E na terça-feira, ou na sexta-feira, nós tínhamos muitos jovens presentes aqui, e eu perguntei para eles qual é a nota que eles davam para eles. Alguns deram 3, alguns deram 5. Eu falei assim, mas por que notas tão baixas, gente? Porque eu tenho muito o que melhorar. Agora você vai melhorar se você não se apreciar. Você vai melhorar se você não se aceitar. Ninguém melhora sem aceitar, gente. Ninguém vai melhorar, vai crescer se não se amar, do jeito que hoje está. Então, o pecado também trouxe esse problema. Porque eu não tive só vergonha do outro. Eu também tenho constrangimento e vergonha de mim mesmo. Sabe qual foi o meu maior ganho na pandemia? O meu maior ganho é porque a pandemia trouxe para mim o ganho de uma maior aceitação de quem eu sou. Só quem conhece os bastidores da minha história vai entender isso. Eu tenho um prazer muito maior hoje em quem eu sou. Eu nunca me senti tão livre na minha existência como aos 57 anos. Nunca me senti tão livre. Nunca me senti tão alegre, tão festivo comigo mesmo. E a minha pergunta para você que está aqui, que está me ouvindo, é se você é festivo com você mesmo. Quando você é festivo com você mesmo, quando você se aprova, quando você dá 10 para você, quando você pode dizer como Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que sou, você consegue celebrar também o outro. Quando você se aprova, você consegue aprovar o outro. Quando você se parabeniza, você consegue parabenizar o outro. Nós temos um casal conosco, que no final do ano eles fizeram 50 anos de casados. O nome deles, porque nem todo mundo que está conosco na internet é íntimo, mas o nome dele é Sebastião, o nome dela é Vera Lúcia. Conhecido para nós mais íntimos como Verinha e Tião.
E eu estava vendo, hoje à tarde, um vídeo que eu fiz, lá embaixo, na hora, antes deles partirem um bolo, que nós começamos a cantar parabéns para eles e parabenizá-lo, e vendo o sorriso da Verinha e do Tião. Eu fiquei tão alegre em nós como igreja, podemos proporcionar isso para eles. Quando nós celebramos a nossa vida, as nossas conquistas, nós celebramos a conquista do outro. Então fala comigo, eu fui criado como uma unidade. Uma outra coisa que você precisa lembrar, eu já falei isso, mas só quero pontuar, para você não esquecer isso em momento algum, que você foi criado para se relacionar. Lembra disso o tempo todo. Eu fui criado para me relacionar. Eu sei que existem muitas pessoas que têm problemas com relacionamento, porque deixaram o coração ferir, o coração amargurar, porque alguém pisou na bola com você, como se você nunca pisasse na bola com alguém, né? Eu tive uma pessoa muito dominante na minha vida nos anos 80, um amigo, que ele era assim, pisou na bola com ele, ele falava para mim, quando alguém pisa na bola comigo, eu enterro ela numa cova no meu coração e coloco uma cruzinha que sim, não existe mais. Então eu era tão amigo dele que eu morria de medo de pisar na bola e ganhar uma cova no coração dele com a plaquinha, não existe mais Washington. Agora eu te falo uma coisa, quem é que consegue se relacionar com uma pessoa assim? Quem é que consegue se relacionar com uma pessoa onde você todo o tempo está pisando em ovos? Quem é que consegue se relacionar com uma pessoa sabendo que mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar? Ou você vai decepcionar a pessoa, melhor dizendo. Aí chegou o dia que eu pisei na bola. Então eu pensei, pronto, ganhei uma cova com uma cruzinha, o Washington não existe mais. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha coragem de chegar muito próximo dele, porque ele era muito dominante, e ele era também grosso. Aí eu estava passando perto dele, ele falou, oi Washington, vem cá. Aí eu falei assim, tudo bem? Ele falou, eu te salvei. Eu te salvei, eu resolvi não te enterrar. Eu falei, ufa. Mas eu aprendi a me relacionar. Ele me ensinou a me relacionar com pessoas dominantes, a não me permitir dominar. Gente, nunca façam promessas. Namorado e namorada tem muito disso, né? Porque estão apaixonados. Ai, você é o homem da minha vida. Não, você é a mulher da minha vida. E aquela história, olha, isso aqui que você fez está perdoado, mas não faça nunca mais isso. Não, nunca mais eu vou fazer. E ela fala a mesma coisa, mentira. Vai fazer sim. Vai pisar na bola sim. Nós precisamos lembrar disso, gente. Que não é só o outro que erra, não. Rasga essa falsa perfeição que você tem. Não é só o outro que erra, não. Você também erra, e vai errar muitas vezes. Não existe nunca, gente. Não existe nunca. Quando diz respeito a relacionamento. Não existe. Existem algumas promessas que pai e mãe faz para filho, ou que filho faz para pai, que Jesus amado, eu vou cuidar de você o resto da minha vida. E quando você faz uma promessa no leito de morte da pessoa, promete para mim, meu filho e minha filha, que você vai cuidar dos seus irmãos. Pronto, se ele prometer, está encalacrado o resto da vida. Porque tem que cuidar do irmão, não vai cuidar mais de si. Você entende isso, gente?
muito cuidado com as promessas, com as alianças que você faz, porque você pode entrar numa situação que você não vai conseguir sair. Mas lembre-se, nós temos que crescer todos os dias na arte do relacionamento. Por último, quando nós falamos que nós somos seres relacionais, nós precisamos lembrar sempre que o amor a Deus é a base para o amor a si e o amor ao próximo. Quando existe essa prioridade, Deus, eu e o outro, fica tudo saudável. Nós só precisamos aprender a colocar nas prateleiras corretas. Olha o que diz Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28. 28 a 31. Diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fala comigo: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Olha a maneira que Jesus está falando que eu devo amar a Deus. Eu posso resumir isso daqui da seguinte maneira: eu tenho que ser intenso no meu amor a Deus. Quando eu sou intenso no meu amor a Deus, as prioridades de Deus são as minhas prioridades. Quando eu amo a Deus, o reino dele é a minha prioridade. Aí você pode lembrar o que diz Mateus 6, 20, onde Jesus fala em Mateus 6, 33, que ele diz assim: buscar em primeiro lugar o meu reino, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa, gente. Nós queremos que Deus acrescente as coisas, mas nós não colocamos Ele e o reino dele em primeiro lugar. Fica difícil. Aí ele vai falar do segundo mandamento. Olha o segundo mandamento. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Fala comigo: eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Aqui está o problema. Se alguém dá 5 como nota para si, se alguém dá 3 como nota para si, a pessoa se ama, gente? Como é que eu posso amar o meu próximo devidamente, se eu não consigo me amar? Amar o próximo não significa fazer tudo pelo próximo. Pai e mãe, não faça tudo para o seu filho. Sabe por quê? Quando você faz tudo, você está dizendo para ele: você é incapaz. A minha mãe, que me amou profundamente, como seu filhinho caçula, me protegeu muito, me colocou numa redoma durante um tempo. Para você ter uma ideia, eu não conseguia ficar longe dela por muito tempo. E eu ia passar as férias numa cidade que minha irmã morava, no interior do Maranhão, em Imperatriz, que fica 12 horas de carro, ou de ônibus, de São Luís. E eu entrava em crise.
porque era uma dor tão doída que eu tinha que voltar para casa. E eu não entendia o porquê que eu sentia aquela dor. Quando eu pensava na possibilidade de perder a minha mãe, o equilibrado se tornava o desestruturado. Aí eu fui descobrir que ela era a minha fonte de segurança, a minha vida. E uma vez que ela passou muito mal, que eu pensei que eu fosse perdê-la naquela noite, eu tive que falar para Deus enquanto eu gritava, porque eu não orava, eu gritava na rua. Eu falei para Deus, não leve ela agora. E eu tenho que ser muito sincero com o Senhor. Em primeiro lugar, eu não estou preparado para ficar sem ela. Eu não tenho estrutura para viver sem a minha mãe. Segundo, olha o segundo lugar. Se ela morrer agora, ela vai passar a eternidade longe de ti. O destino eterno da minha mãe nesse momento não era o primeiro lugar para mim. O primeiro lugar era, eu não consigo ficar sem ela. E Deus foi tão gracioso, misericordioso, bondoso, que acrescentou alguns anos na vida da minha mãe, para me preparar para ficar sem ela. Aí chegou uma altura da vida da minha mãe, que eu virei para Deus e falei assim, eu não posso pedir para o Senhor que todo ano acrescenta mais um pouco. Deus, eu estou sendo muito egoísta. Eu não aguento mais ver minha mãe vivendo da forma como está vivendo. Então eu quero te entregar ela. Eu te entrego a minha mãe. Naquele dia, eu comecei a me preparar para perdê-la. E Deus preparou tudo. Uma viagem para São Luís, onde eu fui conversar com ela, eu e a Ana. E de repente ela vira para mim e fala assim, meu filho, será que nós vamos nos ver ainda? Eu falei, gente, mas eu sabia. E eu falei para a Ana, antes de nós sairmos do Rio, eu estou indo para São Luís, para me despedir da minha mãe. E eu virei para ela e falei, mãe, se a gente não se vê aqui, a gente se vê na eternidade. Aí ela falou, eu só não quero uma coisa, meu filho, eu só não quero sofrer. Aí eu falei para ela, o que a senhora quer? Ela falou, eu quero dormir e não acordar. Eu falei, então vamos orar para que seja assim. Naquele dia nós nos despedimos dela, nós oramos, e Deus foi novamente bondoso, gracioso, misericordioso, e levou ela dessa forma, dormindo. Ela nem sentiu. Por que eu estou falando isso para você? Porque colocar o amor, colocar Deus em primeiro lugar, foi saudável para mim. Eu tive muitas perdas familiares, que doeram muito. Eu perdi pai, mãe, irmão, sobrinhos. Foi muito dolorido vivenciar cada uma dessas perdas. Mas nenhuma delas roubou de mim o meu amor a Deus. Em todas elas, eu tive que fazer uma decisão, que não fiz sozinho, mas pessoas me ajudaram, me auxiliaram a decidir, viver. Estou falando isso para você, porque quando nós estamos nessa campanha, o Resgatador, Rosh Hashanah, a cabeça do ano, você precisa botar na sua cabeça, no seu coração, de uma vez por todas, a única pessoa que pode preencher você de maneira inesgotável é Deus. Nenhum igual a nós pode fazer isso, porque você vai requerer do outro um amor que ele não pode te dar. Você vai requerer do outro uma aceitação que ele não pode te dar.
Ou então você vai viver com o outro como se você fosse o Deus da sua vida. Porque tem homem e mulher que acha assim. Não, ela não consegue viver sem mim. Deixa eu te falar. Quem está falando é alguém que tem PhD nisso. Porque eu achava que a minha família não conseguia viver sem mim. Eu achava que eu era o centro da família Rangel. Que meus irmãos precisavam de maneira inesgotável de mim. Que minha mãe, que meu pai. Gente, eu descobri que eles podiam viver muito bem sem mim. Então, esse negócio de você querer ser o centro da vida do outro é tão desgastante. Tão desgastante. Eu quero que você pense nisso. Nós somos criaturas relacionais, mas nós somos criados como uma unidade. Lembra disso? Nós fomos criados para nos relacionar. E o amor de Deus é a base para o amor a nós mesmos e ao próximo. Quero que você fique de pé. Quero que você ponha a mão no seu coração. Quero orar pela sua vida, abençoar o seu coração, abençoar a sua vida emocional, a sua vida relacional. Como estão os seus relacionamentos? Pensa um pouco. Como está o seu relacionamento com o seu esposo? Com a sua esposa? Como estão os seus relacionamentos com os seus filhos? Como estão os seus relacionamentos com os seus irmãos? Com os seus pais? Como estão os seus relacionamentos no seu trabalho, com a sua vizinhança? Como está o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento consigo mesmo? Como está? Como estão esses relacionamentos? Traz isso, pensa nisso, traz isso à sua mente, traz isso ao seu coração. Lembre que a prateleira relacional correta é Deus, você e o próximo. Como está essa prateleira? Deixa Deus colocar luz sobre essa área da sua vida. Deixa Deus ministrar ao seu coração. Que é